E aí galera, beleza? Bom, essa aula eu vou explicar para vocês sobre como que é feito a fiação, por que que é feito, né, cada etapa, para vocês terem a noção teórica do que é e como fazer e por que fazer, antes da gente ir para as aulas práticas. Então eu vou começar pela limpeza. A limpeza vai depender da situação que vem o alicate para você. Pode vir alicate de tudo quanto é tipo. Já recebi alicate aqui que muito antigo, que estava esquecido em algum lugar, a ferrugem já tinha comido muito o alicate. Já recebi alicate queimado, que esqueceram na máquina de esterilizar. E alicates comum do dia a dia, que vem basicamente com sujo no eixo ou um pouquinho amarelo. Essas limpezas vão depender da situação que vem o alicate. Porém, em todos eles você vai precisar lubrificar, você vai precisar passar um óleo no eixo para poder limpar. Os casos mais extremos precisam de uma escova de aço para poder de uma escova de latão para poder fazer uma limpeza melhor. E basicamente todas as situações fora do comum, que não são os alicates que são só lubrificação, as exceções, você vai precisar passar ali na escova de aço, às vezes em algo para polir, mas esses casos são bem mais difíceis de acontecer. Então eu vou comentar mais sobre o caso mais comum, que é a limpeza padrão que a gente faz, onde vai um óleo e algum detalhe ali que precisa passar a escova, mas é para tirar uma sujeira mínima. Depois dessa limpeza básica, você vai precisar fazer algum ajuste de folga do alicate. Esse ajuste de folga ele serve para manter as lâminas alinhadas, para que quando a manicure for abrir e fechar o alicate, elas não fiquem se desencontrando e acabe não cortando direito o alicate, né? Se você imaginar uma lâmina aí que se encosta perfeitamente e uma que fica se desencontrando, a que encosta perfeitamente vai cortar muito melhor, não é mesmo? Então a gente precisa de fazer esse ajuste para as lâminas se encontrarem perfeitamente e cortar melhor. Esse ajuste a gente faz com punção, né? Utilizando a base aí sólida para poder pressionar o eixo do alicate e remover a folga que normalmente tem em alicates usados. Se vocês quiserem uma aula mostrando como tirar a folga do alicate, vocês podem mandar lá no grupo de apoio, que aí eu faço um vídeo tirando a folga do alicate e coloco lá no último módulo de dúvidas. Aí, né, fica mais organizado aqui o treinamento. Então vamos para a próxima etapa, que é os batentes. Os batentes vai ocorrer. Nos batentes a gente precisa fazer um trabalho um pouco mais minucioso. Por quê? Acontece de vir alicates com defeito de excesso de material no batente. E aí a gente precisa de usar uma pedra de desbaste, como foi mostrado nas aulas anteriores, para fazer a retirada de material aqui no batente, assim deixando o alicate livre para trabalhar com facilidade, né? Ele não ficar encostando um cabo no outro, não ficar pesado, nem nada do tipo. Os batentes podem vir com defeito de fábrica, com um excesso muito grande de material e até atrapalhar o alicate a fechar. Nesses casos aí é que a gente tem que ficar mais atento, porque é onde você pode esquecer de mexer, deixar de mexer no batente e acabar estragando a ponta do alicate por conta disso. Porque a gente vai amolando a ponta, tentando fazer ela fechar, ela não vai fechar porque o batente que está atrapalhando, e aí você acaba tirando cada vez mais material na lâmina e acaba com a lâmina. Até em alicates novos pode acontecer isso, tá? Então tem que ficar atento nesse detalhe do batente. E a retirada de material ela deve ser feita na parte de cima, perto das lâminas, e na parte de baixo, perto do cabo, tá? Tem que ser feito tanto nos dois lados do alicate, em cima e embaixo, porque o problema pode ocorrer separadamente, ou em cima ou embaixo. Então se você mexer só em um lado, só em cima, por exemplo, e o problema estiver embaixo, vai continuar pegando e vai continuar te dando dor de cabeça. Então faça em cima e embaixo. Com o passar do tempo, os alicates que voltarem, você vai ter menos trabalho com relação aos batentes. E a retirada de material não precisa ser grande, pode ser uma retirada somente para evitar que o alicate toque um batente no outro e não feche com facilidade. Falando da geometria externa do alicate, a gente não precisa modificar ela. A gente pode simplesmente acompanhar a geometria original do alicate
e manter essa aparência dele, esse aspecto bonito que tem o formato do alicate. Essa harmonia da parte externa, a gente tem que manter ela. E alguns alicates que não vêm com ela, a gente tem que acertar e fazer ela ficar numa harmonia, um aspecto visual legal. Às vezes vem um alicate com problema, com algum defeito, então a gente faz esse acerto. Mas no geral, a maioria dos alicates vem com anatomia perfeita, então você só precisa acompanhar ela, não precisa modificar ela. Mantenha a mão leve no rebolo e evite retirar muito material. E agora falando da parte interna do alicate, é uma das maiores dificuldades dos afiadores. Seja quem está começando ou quem já está na afiação há algum tempo. Seguindo a ideia da parte externa, a gente não precisa fazer modificações bruscas no alicate. A gente precisa tirar o mínimo de material possível para ele durar mais. Porém, a grande maioria dos afiadores, inclusive eu, faço uma modificação no ângulo da afiação original. A gente abre um pouquinho mais, digamos assim, para que o alicate fique um pouco mais agressivo no corte. Porque o corte que vem nele, ele funciona, ele corta, porém para as manicures ele não é agressivo o suficiente. Digamos que ele não corta rapidamente do jeito que era para ser, né, para o serviço delas render. Então a gente normalmente faz uma aberturinha no ângulo. É pouca coisa, vamos supor assim que a parte da lâmina vem neste ângulo, a gente abre um pouquinho mais, entendeu? Não é uma modificação agressiva, tanto que fica com a lapidação interna parecida com a original na maioria dos casos. Por que não devemos modificar muito o ângulo da afiação? Para não perder a resistência do alicate. A potência de corte e a resistência do material são diretamente relacionadas. Quanto mais fino for o ângulo da afiação do alicate, menor vai ser a resistência, mais fácil dele quebrar, mais fácil dele amassar, porém ele vai cortar mais. Quanto mais grosso tiver a lâmina do alicate, digamos assim, quanto menor for o ângulo de afiação, mais resistente ele vai ser. Se ele cair, ele vai amassar menos, não vai ter perigo de quebrar, porém ele vai cortar menos também. É como comparar um facão, um machado com uma faca, né? Um ângulo muito fino vai cortar muito, porém é mais fraco. E um machado tem um ângulo mais grosso, corta menos, porém muito mais resistente. Segue esse mesmo princípio. Podemos fazer essa mínima alteração para aumentar um pouco mais o corte dele, sem afetar a resistência. Agora falando do fio de corte perfeito, você vai precisar de duas coisas para conseguir chegar no fio de corte perfeito. Uma máquina com rebolo bem alinhado, dressado, limpado, bem preparado para você conseguir afiar, e um alicate de qualidade para você conseguir afiar ele e chegar no resultado excelente. Falando sobre o rebolo primeiro, depois de testar um monte de grãos diferentes, de durezas diferentes, materiais de lubrificações diferentes, máquinas diferentes, o melhor rebolo que eu encontrei foi o G400, com uma polegada maior do que a de 6, por exemplo, de 7 ou de 8. A gente conseguiu chegar num resultado excelente aqui na afiação, de velocidade e de qualidade, então a gente consegue trabalhar numa velocidade boa, fazer uma quantidade boa de alicates e não perder em nada a qualidade para rebolos que dão um acabamento ainda mais fino. Mas para conseguir fazer o fio de corte perfeito, a gente precisa que o rebolo esteja bem alinhado, bem limpo, para dar esse resultado para a gente. E o detalhe principal aqui no rebolo é a limpeza, tá? Depois de ele estar dressado, já bem preparado, alinhadinho, o detalhe principal é a limpeza. Porque um rebolo com sujeira na superfície, ele vai passar aquela deformidade da sujeira para a lapidação do alicate. E aí que acontece o detalhe que os afiadores, a maioria, não percebe, que é entrar sujeira dentro do fio de corte na hora que está sendo lapidado, e aí ele divide o fio de corte. É como se criasse uma separação entre eles ali com aquela sujeira. Então, se você mantém o rebolo 100% limpo, você consegue manter os dois fios de corte 100% unificados. Tanto que quando a gente olha de uma certa posição, parece que não tem divisão, parece que é uma única peça, onde as duas lâminas têm a mesma espessura, a mesma altura e a ponta do alicate está alinhadinha, estão as duas iguais. Você consegue olhar para o fio de corte e parece que é uma única peça, você não vê divisão entre uma lâmina e a outra do alicate. Esse momento é que você conseguiu chegar com o fio de corte perfeito. E agora falando do alicate,
Você precisa de um alicate de qualidade para conseguir fazer essa fiação em um nível extremo de qualidade. Porém, os detalhes que envolvem o alicate são mais do que só a fabricação do alicate. Os processos que você fez antes da lapidação externa, interna, o dorso, todo o alinhamento que você fez, a geometria que você fez no alicate vai afetar diretamente lá no fio de corte, porque a geometria do alicate, se você reparar, todas elas se unem na ponta, todas elas vão para a mesma direção. Se você olhar, todas as superfícies que tem no alicate se encontram na ponta. Então, você precisa que todas elas estejam alinhadas para você conseguir fazer um fio de corte perfeito. Então, foque primeiro nas etapas anteriores, que é a lapidação externa, um dorso, a lateral do alicate, a lapidação interna. Por último, você dá atenção ao fio de corte, aí você vai conseguir chegar nesse resultado que a gente quer, que é do fio de corte perfeito. Beleza? Essas são as dicas sobre o fio de corte perfeito e bora para a próxima aula.